Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, minhas amadas, meus queridos amigos e irmãos e visitantes deste canal. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um de vocês abundantemente. Que as mãos do Senhor estejam estendidas hoje e sempre, guardando a todos vocês. Muito obrigada por cada inscrito, muito obrigada por cada joinha, muito obrigada pelos comentários de aleluia, carinho. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos vocês. Estamos juntos nesta obra. Saiba que todos que passarem por aqui e me ajudarem, se inscreverem neste canal, me ajudarem a partilhar a palavra de Deus, eu também, aleluia, visitarei os trabalhos de cada um. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Eu peço que deixe comentários, porque através do comentário eu posso visitar os trabalhos dos irmãos. Sem cartinha eu não consigo, visitar, porque tem alguns que eu não encontro, mesmo sendo ainda pouquinho, 1.500 inscritos, pouquinho mais, não dá para visitar tudo sem cartinha. Então, quando deixa a cartinha, fica mais fácil, da gente passar no trabalho dos amigos. Amém, minhas amadas? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nosso estudo de hoje, eu quero falar sobre o poder da oração. Louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus, louvado seja Deus. O que a oração, um coração sincero diante do Senhor, aleluia, o que ele faz. Louvado seja Deus, o que o Senhor faz em nossas vidas através da oração e um coração sincero diante do nosso Deus. Então hoje eu quero falar sobre o poder da oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero começar por Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2 e verso 4. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vai falar do cumprimento, aleluia, do dia de Pentecoste, que estavam todos reunidos, orando ali no mesmo lugar, os discípulos do Senhor. E de repente veio do céu um som como de um vento, louvado seja o nome do Senhor Jesus, veemente impetuoso, e encheu, louvado seja Deus, toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O Espírito Santo desce, pousa sobre cada um daqueles servos que estavam ali, buscando a face do Senhor. E todos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aqui no 4, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando nós oramos, o Senhor ele nos reveste. Quando nós oramos, o Espírito Santo de Deus está conosco. Quando nós oramos, aleluia, o céu se move ao meu e ao seu favor. Correntes, aleluia, são quebradas, cadeados são abertos, barreiras caem por terra, porque a mão do Senhor se moveu através da minha e a sua oração. Não desista de orar, não desista, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de buscar a face desse Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia, porque Ele está pronto a nos abençoar, amadas. Louvado seja Deus, aleluias. É um estudo, sobre o poder da oração. Aleluia, louvado seja Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Eles estavam orando. Jesus tinha ido para o Pai, aleluia, e o Senhor ele disse que eles ficassem ali em Jerusalém. Louvado seja Deus, até que do alto eles fossem revestidos, fossem cheios do poder de Deus. O que é ser revestido? Eu estou com esta blusa aqui. Aleluia, eu estou vestida. Louvado seja Deus, mas aí eu vou e pego um casaco, um sobretudo, algo e jogo por cima de mim outra roupa. E jogo por cima de mim uma roupa mais forte, uma roupa quente. Aleluia, uma roupa que não vai deixar eu sentir frio. Aleluia, que vai me guardar de eu pegar um resfriado, de eu ficar doente, ela vai me proteger. É uma proteção maior através da minha vestimenta,
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, além da minha vestimenta. Aleluia, bem assim é o Espírito Santo, aleluia. Louvado seja Deus, ele reveste a gente de autoridade e de poder. Nós já temos a autoridade que o Senhor nos deu desde quando nos criou sobre a nossa família, os nossos filhos, os nossos animais, aleluia. Mas, louvado seja Deus, agora o Senhor derrama mais autoridade, uma autoridade maior. Para quê? Para eu expulsar demônios, orar nos enfermos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, profetizar uma palavra de bênção, de cura, de libertação na vida do irmão, da irmã, e ele ser liberto, ser transformado, ser tocado pelo Senhor. Isso é ser revestido do poder de Deus. Nós recebemos mais a autoridade do Senhor, uma autoridade maior para entrarmos no mundo espiritual e desfazermos as obras das trevas. Aleluia. E só podemos desfazer as obras das trevas se estivermos cheios e cheias do poder de Deus. Aleluia. Então, aqui também em João, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus, né? Glória a Deus, eu peço às amadas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que me ajude nesta obra. Louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus. Nesta obra, aleluia. Louvado seja Deus, de partilhar a palavra de Deus, compartilhe, se inscrevam. Aleluia, é uma palavra de edificação, é um alimento espiritual para a minha e a sua alma. Aqui no Evangelho de Jesus, né, que segundo escreveu João, que está aqui no capítulo 1, versículo 12, diz assim, aleluia, louvado seja Deus, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Jesus, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, porque tudo foi feito pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali estava a luz verdadeira, aleluia, que alumiava e alumia todo homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que veio ao mundo, mas o mundo não quis. Louvado o mundo que foi feito pelo Senhor, aleluia, não quis receber o Senhor, porque eles amaram mais as trevas do que a luz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, o Senhor, ele chega aqui no 12, ele diz que todos quantos o receberam, aleluia, todos quantos receberam o Senhor, quantos receberam o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, porque nós somos criaturas do Senhor. Até o momento que nós não aceitamos ao Senhor Jesus, nós somos criaturas. Quando nós aceitamos ao Senhor, nós passamos a sermos filhos e filhas desse Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele diz aos que creram no seu nome. Então, para sermos filhos de Deus, temos que fazermos uma aliança com o Senhor e crermos no nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque aí quando nós nascemos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus através da nossa aliança com Jesus, louvado seja Deus, agora nós somos filhos de Deus. Porque antes nós éramos nascidos de quê? Aleluia, do sangue, louvado seja Deus, e da vontade da carne, né? Porque quando o homem casa, a mulher casa, louvado seja Deus, eles vão agora constituir uma família. E ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquele útero gera, né, o seu filho, da mulher, ela deita ali com o seu varão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, e eles têm, né, tem aquela relação sexual,
Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele se une, se transforma, se torna em uma só carne. Aleluia, agora filhos são gerados daquele relacionamento, daquela aliança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. São ali gerados. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E aí quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, aleluia. Louvado temos a marca do Espírito Santo em nós, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque agora nós não somos mais criados, somos gerados, aleluia. Louvado seja Deus pelo Senhor. Somos cheios do Espírito Santo. Temos a marca do Senhor. Agora nós somos pecadores arrependidos. Louvado seja Deus, agora nós andamos em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Então, aos que recebem o Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja Deus, também recebe o Espírito de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e nós somos agora filhos do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos também. Aleluia. 4:31. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vem nos dizer também assim, amadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos 4:31. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Diz assim: tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia. Porque, amados, em nenhum outro há salvação, em nenhum outro nome há salvação. Aleluia. Porque também debaixo dos céus, nenhum outro nome há. Aleluia. Donde entre os homens, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então, nenhum outro nome pode dar salvação, só Jesus. Só Jesus de Nazaré, aleluia. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos sermos salvos, só no nome de Jesus. E quando nós fazemos essa aliança com Cristo, aleluia, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus agora, ele opera na sua igreja através da ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele desceu no dia de Pentecostes e ele não voltou mais. Muitas das vezes as pessoas oram assim: Senhor, derrama o Espírito Santo vem sobre nós. Mas só que o Espírito Santo já está aqui entre nós. O Espírito Santo, ele nunca saiu do meio de nós. Desde quando Jesus, ele foi para o Pai e o Espírito Santo desceu aqui no dia de Pentecostes, o Espírito Santo não retornou mais. Ele está conosco. Ele está aqui na terra. Aleluia, agindo em nossos corações. Louvado seja Deus nos corações daqueles que crerem, daqueles que receberam ele. Aleluia, ele está agindo. Louvado seja Deus, então, depois que eles oram. Aleluia, louvado seja Deus. Move-se o lugar em que eles estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Para que eles foram cheios? Havia um propósito. Ninguém é cheio do nada. Quando eu pego esse copo com água e eu encho ele de água, eu quero beber a água que está aqui. Há um propósito quando eu pego um copo com água. Eu quero beber da água que está aqui. Bem assim o Espírito Santo do Senhor. O Senhor, ele nos enche do Espírito dele com o propósito de anunciarmos a palavra de Deus. De anunciarmos, aqui diz, aleluia, do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Porque eu só posso passar vida para alguém se eu tiver vida. Eu só posso dar luz para alguém se eu tiver luz. Eu só posso dar amor se eu tiver amor.
Eu só posso dar fruto se eu tiver fruto, aleluia. Uma árvore seca, ela não pode dar nada a ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles foram cheios do Espírito de Deus para anunciar a palavra de Deus. Você é cheio para anunciar a palavra do Senhor. Não existe isso. Ah, Jesus me chamou para quê? Por que eu estou na igreja? O que eu estou fazendo lá? Ah, eu não tive oportunidade. Você tem oportunidade todo dia de anunciar a palavra do Senhor, de dizer que Jesus está voltando, de dizer que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, aleluia, e que Ele está pronto a te dar a salvação, a te abençoar, aleluia, aleluia. Mas você só pode fazer isso se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Porque há muita gente hoje frio, fraco, desanimado, porque não tem se enchido do Espírito Santo de Deus. Porque onde há o Espírito de Deus, aí a ousadia que o Senhor dá para falarmos, anunciarmos a palavra do Eterno, amadas. Glórias a Jesus, louvado seja Deus, aleluias. Glórias a Jesus. Então todos foram cheios do poder de Deus. Aleluia. Então havia um propósito em Deus encher, aleluia, o teu povo. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus. Então é necessário orarmos. Eles foram cheios porque estavam o quê? Orando, buscando a face do Senhor. Em Lucas capítulo 6 e verso 12. Lucas 6, verso 12, também vem nos dizer assim. Aleluia, Lucas 6, verso 12. Também vem nos dizer assim. Aleluia, eu peço que se inscrevam. Aleluia, deixe o seu pedido de oração para que o Senhor ele venha te dar vitória, nos dar a vitória, porque juntos somos mais fortes. 12, Lucas 6, 12 diz assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar. Jesus foi ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Jesus subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Aleluia! E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo. Aleluia! Jesus, para escolher os seus discípulos, ele passou a noite toda no monte em oração. Para fazer a escolha dos 12, Jesus passou a noite toda em oração. Então isso me ensina que eu não posso tomar uma atitude precipitada. Eu não posso, aleluia, tomar uma atitude precipitada sem antes falar com o Senhor, para ver se é da vontade de Deus, aleluia, aquela escolha, aquela direção, aleluia, aquilo que eu vou fazer, se está na vontade do Senhor. Jesus, ele fez isso. E muitas das vezes nós perdemos batalha porque não falamos com o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então Jesus orou, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o que é oração? Oração é falar com Deus, aleluia. Por quê? Porque Deus ele quer se relacionar com o homem. Aleluia, Deus ele quer ser íntimo do homem. Deus ele quer ter intimidade, ele quer ser amigo. Aleluia, ele quer ter, aleluia, uma intimidade, um relacionamento pessoal verdadeiro e profundo com o homem. Aleluia, através da oração. E não é necessário, para que nós venhamos nos aproximarmos de Deus, é necessário termos fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Mas para nos achegarmos a Deus, aleluia, tem que ser através da oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus em Mateus, no seu capítulo 6, amadas. Mateus 6, louvado seja o nome do Senhor Jesus, 5 e 7. O Senhor, aleluia, louvado seja Deus, vem falar também, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, da importância, aleluia,
do Pai Nosso e ele ensina aos seus discípulos como orarem. Mateus 6, aleluia, 5, 6 e 7 diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas da rua, para serem vistos pelos homens. Então ele estava ensinando aqui os discípulos que estava havendo muita hipocrisia no meio dos, aleluia, fariseus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Havia muita hipocrisia e hoje não tem sido diferente. Há muita hipocrisia no meio do povo de Deus. Uns querem orar mais do que os outros e não sabem orar, faz uma gritaria, uma zoada, uma bagunça, uma inversão de palavra, tanta agonia e a gente não entende é nada. E Jesus aqui está dizendo, não seja como os hipócritas que querem se aparecer. Quantos querem serem vistos pelos homens? Quantos querem ser bajulados pelos homens? Quantos crentes caídos, mas na frente da obra? Oh, meu Deus do céu, quanta hipocrisia, quanta lixarada em cima do altar. E Deus, ele está contemplando tudo, porque não meditam na palavra do Senhor. Então o Senhor ele estava ensinando, aleluia, aos seus discípulos a orarem, porque a sinagoga estava cheia, mas eram tudo hipócritas. E ele chega e diz assim, aleluia, louvado seja Deus. Eles querem serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tudo que você faz e que eu faço para os outros ver, nós não teremos galardão no céu, porque eu recebo. Sabe o quê? Quando diz, oh, que mulher de Deus, que mulher cheia de Deus, que homem de Deus, aí o seu ego é massageado, o seu ego se enche, e aí a pessoa, ao invés de dar glória ao Senhor, está recebendo a glória toda para si. Ele diz, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vê, secretamente te recompensará. E orando não useis de vã repetições, quantas palavras repetidas que tem cansado o ouvido do Senhor. Aleluia. Aleluia. Não useis de vã repetições como os gentios, olai os hipócritas, cá os gentios. E ele diz que pensam que por muitos falares serão ouvidos. Está vendo? Os gentios também falam muitos porque querem se aparecer. Ele diz, não vos assemelhareis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes. Portanto, aleluia, vos orais assim. Aí ele ensina o Pai Nosso, porque Deus, ele conhece a minha e a sua necessidade. Ele diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Muitas das vezes oramos, mas não perdoamos e nem queremos que o Senhor faça a vontade dele em nossas vidas. Aleluia. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, é o de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Será que nós temos perdoado como o Senhor tem mandado? E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder, a glória para sempre. Aleluia, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então, amados, eu vejo aqui que eu só consigo perdoar alguém se eu estiver em oração. Se eu não estiver em oração, eu não vou conseguir perdoar. Porque a oração move o céu, o coração de Deus, e Deus vai trabalhar no meu coração para que eu consiga perdoar aquela pessoa. Entre, aleluia, no propósito da oração hoje. Entre nesta comunhão da oração hoje com o Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, para que o Senhor ele venha ter misericórdia e venha te dar força para você perdoar esta pessoa que lhe feriu, que lhe machucou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Aleluias. Marcos 11, 24, amados, também vem dizer assim, aleluia. Eu peço a você que se inscreva, deixe o seu pedido de oração e não esqueçam de deixar o joinha para fortalecimento do canal. Marcos 11, 24 diz assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, aleluia, é tudo, 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 aleluia, que pedirdes em oração, orando, crendo que recebereis, o tê-lo-eis, aleluia. Louvado seja Deus. Portanto, aleluia. Oh, Jesus amado, por isso vos digo que tudo o que pedis em oração, credes que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Está tudo claro, né, amados? Que estudo maravilhoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Mateus 16, 18 e 19. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Mateus. Aleluia. Mateus 16 vem nos dizer assim. Aleluia. Glória a Jesus. Mateus 16, aleluia, 18 e 19, vem nos dizer assim, glórias a Jesus, diz assim, amadas, louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Diz assim, aleluia. Eu vou ler do 17 que diz assim. E Jesus respondendo disse-lhe, aqui Jesus está respondendo a Pedro, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ali quando ele está ali em Cesareia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, e ele interrogou os seus discípulos e ele diz, aleluia, que diz os homens, aleluia, ser o filho do homem? E eles disseram, né, que um dizia que era João Batista, outros diziam que era Elias, outros Jeremias, outro dos profetas, e Jesus chega e diz, e vós, que dizeis que eu sou? Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus, que dizeis que eu sou? Passa aqui, venha para cá, venha. Que dizeis que eu sou? E ele chega, né, e diz assim, glória a Jesus, aleluia, deita aí. E ele chega e diz assim, aleluia, bem, Pedro chega e responde e diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus diz, vocês acham que eu sou o quê? Aí ele diz, eu sou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Pedro, né, ele diz. Aí Jesus respondendo diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Aleluia. Então, Deus entrega aqui a chave a Pedro, louvado seja Deus, e dá autoridade a ele. Aleluia. Através da oração, Pedro desligar, ele ligar e desligar o que ele pedir ao Senhor aqui na terra, aleluia, louvado seja Deus, o que ele colocar dentro do Senhor aqui na terra, ele tinha a autoridade de Deus, aleluia, para ligar e desligar. Então Deus, ele me deu e ele te deu essa autoridade. E se você não tem ainda, ele está te dando hoje, para você, aleluia, orar e ver Satanás bater em retirada, os demônios cair por terra, enfermidade sair, aleluia, a miséria ter que bater em retirada da tua casa, o divórcio não entrar dentro do teu lar. Deus, ele te dá autoridade através do poder da oração. E para encerrar, que é Apocalipse 2, 26, Apocalipse 2, 26, diz assim, glórias a Jesus, Apocalipse 2, 26,
ele vem dizendo assim: e ao que vencer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Aleluia, louvado seja Deus, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Então aqui, né, o Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, está falando, louvado seja Deus, a, a quarta carta da igreja de Tiatira, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Era a quarta carta da igreja de Tiatira, e o Senhor, né, está falando ali com o anjo da igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. E ele chega, louvado seja Deus, ali para aquele anjo da igreja que era o pastor, e ele diz, né, louvado seja Deus, aleluia. E isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e as que têm as últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tende contra ti que toleras Jezabel, né? Deus, ele via muita obra boa nesta igreja, como ele tem visto na vida de muitas pessoas, mas tem tolerado o espírito de Jezabel, tem tolerado o espírito do pecado. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Diz, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então era uma igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que tinha muita obra diante de Deus, era uma igreja paciente, tinha fé, louvado seja o nome do Senhor, tinha amor, gostava de fazer o serviço, mas estava desagradando ao Senhor, porque tolerava o espírito de Jezabel. E aonde o espírito de Jezabel está, Deus ele vai sempre exortar. Deus ele vai sempre chamar a atenção, porque Deus não quer Jezabel no meio da obra dele. Aleluia, louvado seja Deus. E ela ensinava o povo a se prostituir, a comer dos sacrifícios, e ensinavam a idolatrar, e não estavam agradando ao Senhor. Então essa igreja saiu, louvado a Deus, dos caminhos retos do Senhor, porque tolerou o espírito de Jezabel. E ele disse, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Então o Senhor deu tempo, como tem dado tempo a muitos pastores, como tem dado tempo a muita gente, aleluia, mas não tem se arrependido, tem continuado no pecado, e Deus ele vai cobrar. Eis que eu porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Então muitos vão passar por lutas, porque tem tolerado o espírito de Jezabel. E se não se arrependerem das suas obras, o Senhor, ele diz, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Então, muitos Deus vai colocar no leito, muitos Deus vai ferir de morte, para que saibam que ele é Deus. Aleluia, que ele sonda, que ele esquadrinha os rins, ele conhece a nossa vida. E ele diz, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras, porque ele cobra da gente segundo as nossas obras. Ele diz, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quanto não têm não têm esta doutrina, e não conheceram como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas os que tendes mas o que tendes retendo, até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Então, quando eu persevero até o fim, quando eu guardo a doutrina do Senhor, quando eu guardo a palavra de Deus,
quando eu ando como serva de Deus, quando eu me comporto como serva do Altíssimo, quando eu dou testemunho de quem eu sou, Deus ele vai me guardar. Aleluia. Quando eu não tolero a doutrina de Jezabel, quando eu não como do sacrifício dela, quando eu não me dobro aos demônios, aleluia. Quando eu não me rendo às feitiçarias, aleluia. Quando, aleluia, louvar seja o nome do Senhor Jesus, eu não ando em prostituição, aleluia. Louvar seja Deus, Deus ele me guarda. Mas uma igreja que tolera Jezabel, a prostituição entra, a feitiçaria entra, a idolatria entra, aleluia. Agora as pessoas começam a comer coisas sacrificadas, coisas oferecidas a demônios. Você observou que agora nas igrejas começa agora a entrar doce, entra pipoca, entra tanta coisa dentro das igrejas e eles escolhem logo a data das crianças, logo o dia das crianças. Por quê? Muitos estão dormindo, estão desapercebidos, tem o consentimento de quem está lá na frente. São pão embolorado, são doutrina de Jezabel, são comidas sacrificadas, a qual não tem agradado ao Senhor. E Deus, ele vai cobrar de cada um. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, amados, o tempo é de orar, o tempo é de buscarmos ao Senhor, porque Jesus ele está voltando. Aleluia, e Deus quer botar, aleluia, tudo no seu devido lugar. Então, Deus ele vai ferir este ano muita gente. Deus ele vai passar como um trator, passa, aleluia, porque tem tolerado a Jezabel dentro da igreja. A igreja, muitos têm passado pão embolorado, pão sacrificado aos demônios. Ah, pastora, mas como passa o pão sacrificado aos demônios? Pega a palavra de Deus, lê um versículo e depois eles começam agora a ditar as regras deles, como deve fazer, como o povo deve fazer, caminhar, andar, aleluia, diante deles e não do Senhor. Isso é comida sacrificada aos demônios, aleluia, e Deus não tem se agradado. Então abra o teu olho hoje, porque Jesus ele está voltando. E se você não estiver cheio do Espírito de Deus, se você não estiver revestido do Espírito de Deus, eu seremos enganados. Porque a palavra de Deus diz que até os escolhidos serão enganados. Aleluia. Então seja servo de Deus. Aleluia. Esteja em oração, revestido com o Espírito do Senhor, para que o Senhor possa te guardar nesses dias. Porque coisas vão acontecer, mas sabemos que é a mão do Senhor. Então não ore, não bote a mão para orar, para que você não venha também sofrer as consequências. Porque quando a mão de Deus desce, nós não podemos mais botar a nossa mão aonde o Senhor está trabalhando. Amadas, fiquem todas na paz do Senhor Jesus. Se Deus me der graça, aleluia, eu vou estar fazendo uma live por esses dias. Eu já consertei o meu celular, graças a Deus, e nós vamos continuar com os ensinos da palavra de Deus. Não se afaste dos caminhos do Senhor, porque Ele é bom, Ele é fiel e Ele é poderoso para nos dar a vitória. Fiquem todas e todos na paz do Senhor Jesus. Que a boa mão de Deus guarde, que esta palavra penetre no mais profundo do teu coração, do teu entendimento. Que cadeias caiam por terra, aleluia, que escamas dos teus olhos caiam por terra. Que os teus ouvidos venham ser abertos e a tua mente venha ser trabalhada, preparada pelo Senhor, para você entender, aleluia, a palavra de Deus. Fiquem todas na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.